Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Aleluia, boa noite, irmãos. Graças e paz, vocês estão bem? Glória a Deus, que alegria, que honra estar aqui com você no nosso culto de celebração. Culto onde nós vamos estar diante da mesa do Senhor, participando da ceia do Senhor. Vocês podem sentar, amém? Glória a Deus. É uma honra compartilhar a palavra com você essa noite. Como o pastor disse, eu vim importada direto daqui mesmo. Então, é um privilégio poder estar na minha igreja. Amém? Com os meus irmãos, com a minha família. Como eu amo, irmãos, estar junto com vocês. Vocês são a minha segunda casa, amém? Glória a Deus. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas no mês passado, no mês de junho, nós estávamos aprendendo sobre a aliança de sangue. E eu tive o privilégio de poder ensinar para vocês durante toda a quinta-feira de junho sobre a aliança de sangue. E eu tinha o desejo no meu coração de fazer a ceia no final dos ensinos, só que eu não consegui. E o pastor, por uma direção do Senhor, eu creio, me chamou, me convidou para estar aqui ministrando a palavra no culto de Santa Ceia. Então, eu tenho certeza, irmãos, que essa noite não foi preparada por homens, amém? Ainda que a gente tenha um cronograma, ainda que a gente siga uma escala, é o Senhor que define os nossos dias, o Senhor que monta as nossas escalas, amém? Então, foi o próprio Deus que marcou mesmo esse dia no calendário dele para eu estar aqui com você, amém? Então, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a aliança de sangue. E eu quero mesmo que você mantenha o seu coração aberto para receber do Senhor. Nós colocamos alguns fundamentos durante o mês de junho. E eu sei que no decorrer dessa mensagem, quando nós chegarmos no momento da ceia, irmãos, você vai estar tão desejoso de participar da ceia, porque você vai ter entendido que foi algo preparado por Deus. Amém? Então, fique mesmo com o seu coração aberto, pronto para aquilo que Deus vai falar com você. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta lá no livro de Gênesis, por gentileza. Glória a Deus, nós vamos começar pelo começo. E eu não vou ler agora especificamente, mas lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, se você puder acompanhar somente, o Senhor conta um pouco de como foi a formação do homem a partir do pó da terra. E quando o Senhor forma o homem, a Bíblia fala que Deus também forma um jardim. Vocês sabem o nome desse jardim? Amém, é o Jardim do Éden. Gênesis capítulo 2, o Senhor fala sobre a formação do Jardim do Éden. E é interessante nós observarmos, porque Deus ele fez o homem, formou o homem do pó da terra, e logo em seguida forma o jardim. E quando Deus forma esse jardim, a Bíblia fala que Deus colocou árvores frutíferas no jardim. Eu pedi para você deixar aberto em Gênesis capítulo 2, porque se você acompanhar com os seus olhos os versículos, fala exatamente isso. Que o Senhor colocou no jardim do Éden árvores frutíferas. Tudo que Adão precisava para o seu mantimento, tudo que Adão precisava para a sua vida, tudo que Adão precisava para seguir mesmo os seus dias, estava disponível no jardim do Éden. E Deus, quando Ele forma o jardim e coloca no jardim toda a provisão, é interessante que a Bíblia fala que primeiro Deus, Ele coloca no jardim toda a provisão. Tudo que Adão precisava, Deus colocou no jardim. E lá no versículo calma, deixa eu achar. Versículo 17 diz que da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não poderia comer. Porque se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria.
Então o Senhor diz, olha, eu estou te colocando no jardim, e no jardim tem toda a provisão que você precisa. No jardim não tem falta de nada para você. Inclusive a árvore da vida está no jardim. E o Senhor não proibiu o homem naquele momento de comer daquela árvore, da árvore da vida. O Senhor só disse, olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Porque se você comer, certamente você morrerá. Se você ler a genealogia de Adão em Gênesis capítulo 5, você vai observar que Adão viveu 930 anos. Então, como assim Adão vai morrer se a Bíblia diz que ele viveu 930 anos? Naquela época, ele ainda não tinha 930 anos. Sabe, irmãos, quando o homem peca, e a Bíblia fala que o homem pecou porque a serpente enganou a mulher, e porque a mulher foi enganada, o homem pegou também daquele fruto e comeu. Quando o homem peca, ele não morreu fisicamente. Ele não morreu naturalmente. Algo aconteceu dentro daquele homem. Porque agora, a partir daquele momento, ele olha para sua mulher que foi colocada naquele lugar com ele, e ele observa que eles estavam nus. Algo que eles não tinham reparado antes, que eles não tinham percebido antes. Mas depois de comerem de algo que Deus disse, olha, não come, eles começam a perceber a nudez um do outro. Os olhos do entendimento foram abertos. E agora eles estavam expostos ao pecado. Sabe, eu entendo, irmãos, que quando o homem foi colocado no jardim, quando Deus colocou o homem no jardim, eu entendo que Deus, ele colocou tudo de que ele tinha naquele jardim. Porque nós sabemos que alguém, naturalmente falando, não pode oferecer daquilo que ela não tem. E se eu te prometo algo, irmãos, e eu não tenho posse daquilo, eu não tenho como cumprir aquilo, eu sou uma mentirosa. Porque eu não vou conseguir te dar aquilo que eu não tenho. É impossível. Quando Deus coloca o homem no jardim, cria o jardim, coloca as árvores no jardim, Deus não colocou naquelas árvores aquilo que ele não tinha. Deus não colocou naquelas árvores aquilo que ele não podia dar para o homem. E sabe que nós entendemos pela palavra que Deus, ele é bom e que não há nenhum caminho mau no Senhor? Sabe, eu tenho certeza que naquele jardim o Senhor não tinha colocado morte, destruição, doença, porque Deus não podia oferecer isso para o homem. Deus só dá aquilo que ele tem. Então, quando o homem é colocado no jardim, ele é exposto a quem Deus é, de maneira plena. O homem já tinha recebido de Deus o fôlego de vida, porque o homem, para se tornar alma vivente, ele precisou ter nas suas narinas o fôlego do Senhor soprado. O homem já tinha dentro dele o fôlego de Deus. E Deus fala, olha, eu vou te colocar num lugar onde você estará cercado por tudo o que eu sou, por tudo o que eu tenho. A Bíblia fala também sobre o jardim, que existiam 4 rios que passavam por aquele jardim. No começo do ano, nós ouvimos uma mensagem poderosa do pastor Janduí, lá na nossa sede em Santos, falando sobre esses 4 rios. Falando sobre velocidade, rompimento, falando sobre frutificação. Sabe, irmãos, tudo que o homem precisava estava contido, estava dentro daquele jardim. Então, quando o homem peca, eles percebem a nudez um do outro. E o Senhor, ele não abandona o homem naquele lugar. A Bíblia fala que quando o Senhor desceu para se encontrar com Adão, a Bíblia fala que o Senhor preparou uma roupa para Adão. E eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 3. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Gênesis capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 8, que diz assim: Ao ouvir a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, Adão e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. O Senhor Deus chamou Adão e disse: Onde estás? Versículo 10 diz: Ele respondeu: Ouvi a sua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então Adão disse: A mulher que me deste por companheira me deu da árvore e comi. O Senhor disse à mulher: Por que fizeste isso? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Por que fizeste isso? Maldita serás, maldita serás mais que toda besta e mais que todo animal. Andarás sobre o teu ventre e comerás do pó. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. A mulher disse: Multiplicarei grandemente a dor do seu parto, com dor darás luz a filhos. Teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Adão disse: Porque destes ouvidos à voz da mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás do fruto dela todos os dias da sua vida. Aleluia. Então o Senhor, versículo 21 diz assim: O Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Agora, presta atenção aqui rapidinho, irmãos. Quando nós lemos essa passagem, quando o homem peca, come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse que ele não deveria comer, é interessante nós observarmos que Adão, ele coloca a culpa não em Eva por causa do pecado. Adão não culpou Eva naquele momento, ele culpou o próprio Deus, porque ele disse: Foi a mulher que o Senhor me deu. E sabe que isso é uma característica do pecado? O pecado não aponta para o erro do nosso próximo, da pessoa que está do nosso lado, e nem para o nosso próprio erro, muitas vezes. O pecado tenta deturpar a imagem de quem Deus é. Porque Deus, ele é perfeito, irmãos. Ele não daria para Adão uma mulher que faria ele pecar. Foi o engano que fez Eva comer daquele fruto. Sabe que quando o povo estava sendo liberto do Egito, passando pelo deserto, o povo começa a murmurar dizendo: Por que Moisés, você trouxe a gente para esse lugar para morrer aqui no deserto? Sabe que eles não estavam murmurando contra Moisés, eles estavam murmurando contra o próprio Deus. Porque é isso que o pecado faz. Nos coloca em lugares onde nós vamos reclamar daquilo que Deus está fazendo por nós. O pecado, irmãos, tira do nosso coração a gratidão. O pecado tira de mim, de você, a esperança de olhar e crer que as coisas vão acontecer e que vai dar certo. Porque enxergando o pecado, nós vamos olhar para frente e nós não vamos ver nada. Veremos apenas trevas, porque é isso que o pecado é. Então, por isso, Adão disse: Olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Por causa dela eu estou assim, como se estivesse colocando a culpa em Deus. Mas a culpa nunca foi do Senhor. A culpa do pecado nunca será do Senhor. Como nós lemos, a mulher foi enganada e por causa daquele engano houve pecado. E no verso 21 diz que o Senhor fez túnicas de pele para Adão. E quando fala sobre túnicas de pele que o Senhor tinha feito para Adão, aqui nós vemos na Bíblia o primeiro sacrifício feito por alguém. E esse sacrifício feito não foi por Adão, foi pelo próprio Deus.
Deus matou um animal e fez roupas de pele para cobrir a nudez que o homem estava vendo naquele momento. O homem se viu nu, por isso se escondeu. Deus diz, olha, se você se escondeu porque você estava nu, então eu vou te cobrir. Representando algo futuro que aconteceria comigo e com você. Nós vamos chegar lá, você vai entender. Então o Senhor faz túnicas de pele para Adão, cobre a nudez do homem e da mulher naquele momento. Mas o Senhor disse, olha, eu colocarei inimizade entre a sua semente e a semente da mulher. Profetizando algo, irmãos, que aconteceria futuramente. Virá um que pisará a sua cabeça. Alguém virá que pisará a sua cabeça e as coisas não vão ser mais dessa forma. Sabe, nós vemos ao longo da Bíblia o homem, na lei de Moisés, tendo que fazer sacrifícios para se aproximar do Senhor. Tendo que fazer sacrifícios para poder estar diante de Deus. E aí, eu quero falar com você sobre a aliança que Deus fez com você em Cristo. Porque, irmãos, a Bíblia fala que a lei não pode cobrir pecados. A lei não pode nos redimir dos nossos pecados. Sabe quando nós cantamos aqui festa da redenção? Isso deve fazer o nosso coração vibrar, porque foi Cristo que conquistou para mim e para você a redenção que nós precisávamos. Foi Cristo que nos redimiu do nosso pecado. Foi Ele que nos salvou, que nos limpou, nos transformou, nos tirou do lugar de morte. Nós vamos ler esses versículos. Então, a nossa aliança com Deus não foi estabelecida por mim e por você. Eu não sei se você sabe, mas o significado de aliança é contrato, pacto. É um contrato estabelecido. Então, quando nós falamos de aliança com Deus, nós estamos falando de um contrato, de um pacto que nós temos com o nosso Senhor. E esse contrato, irmãos, não foi estabelecido pelas minhas ideias. E glória a Deus por isso. Não foi estabelecido pelas suas ideias. As cláusulas desse contrato, irmãos, não foi feita por mãos humanas, mas pelo próprio Senhor. O Deus criador do céu e da terra. O Deus que formou todas as coisas. Pensa aí, irmãos, Deus ele formou o mundo inteiro com a sua palavra. E foi esse Deus que fez um contrato com a sua vida. Foi esse Deus que fez um pacto com a sua vida. O Deus que estabelece, que segura a terra, sabe que a terra não está sendo segurada pela mão do Senhor, mas pela palavra dele. É a palavra do Senhor que sustenta todas as coisas. Esse é o Deus que tem um contrato, que tem uma aliança, que tem um pacto com você. Amém? Glória a Deus. Então, a aliança é pacto, a aliança é contrato, a aliança tenha boas ideias, nós nunca conseguiríamos suprir todas as áreas das nossas vidas. Porque, irmãos, por mais que eu conheça as minhas necessidades, a Bíblia fala que Deus ele faz infinitamente mais. Além de tudo que eu peço, além de tudo que eu imagino. Então, por mais que eu colocasse bons pedidos nessa aliança que eu tenho com o Senhor, eu nunca conseguiria chegar na plenitude do que Deus tem para a minha vida. Porque Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Só Ele sabe, irmãos, o que é necessário para mim e para você.
Então, irmãos, Deus ele não livrou o povo do Egito para morrer no deserto. Deus não deu Eva para Adão para que o homem caísse. Muitas coisas têm acontecido nos nossos dias, irmãos, que nos fazem parar para pensar por que isso está acontecendo. Por que será que eu estou vivendo dessa forma? Sabe que Deus ele não é culpado de nada ruim que acontece comigo e com você, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Senhor. Se tudo que é bom vem de Deus, porque a gente fica pensando de onde será que está vindo? Irmãos, a gente sabe, não é do Senhor. E conhecendo sobre a aliança que nós temos com Ele, nós poderemos ficar firmes quando o dia mal chegar. Independente do que a gente sinta, veja, toque, escute. Não importa, irmãos, quando você tem um pacto, uma aliança com alguém, você fica firme, porque aquele contrato está respaldando você para andar naquela verdade. Não é assim? Quando você faz um contrato com alguém, você lê sobre aquele contrato e as cláusulas daquele contrato te respaldam para andar de uma determinada forma. Em uma aliança com Deus não é diferente. Sabe, o meu pai ele sempre teve comércio e quando eu era mais nova ele tinha sociedade. E eu achava interessante porque quando há uma sociedade, quando algo ruim acontece, a culpa nunca é da própria pessoa. A culpa é sempre do outro. A característica do pecado ou do homem caído é sempre culpar o outro, como Adão fez, como o povo saindo do Egito fez. Só que quando nós entendemos que nós temos um contrato com Deus, nós temos um pacto com Deus, nós estamos em uma aliança com Deus e nós olhamos para Deus, nós percebemos que Deus não é encontrado em erro algum. Então, se existe alguma falha acontecendo na minha vida ou na sua vida, esse erro com certeza não está em Deus. Se você parar para pensar, orar, meditar na palavra, você vai perceber que existem coisas que precisam ser mudadas dentro de você, tratadas dentro de você, melhoradas dentro de você. A Bíblia fala que nós andaremos de glória em glória. Deus quer nos ver cada dia melhores, irmãos. É por isso que nós estamos em uma aliança com Deus. Então, o pecado traz consciência de falta, o pecado traz medo, o pecado traz instabilidade, o pecado traz morte. Consequências do pecado e do homem caído. Só que, sabe que o Senhor, Ele não ficou parado diante do pecado. O Senhor tinha um plano de resgate para a minha vida e para a sua vida. Eu quero que você abra comigo lá no livro de Gálatas, por gentileza. Aleluia. Estou lendo o versículo. Glória a Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 13. A Bíblia diz assim: Cristo resgatou-nos, redimiu-nos da maldição da lei e da sua condenação, fazendo-se Ele mesmo maldição por nós. Porque está escrito nas Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro e crucificado. Essa referência do que Paulo está dizendo aos Gálatas está lá em Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. A Bíblia fala que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
E Paulo está falando que Cristo nos resgatou, redimiu a minha vida e redimiu a sua vida. Nos tirou essa condição de pecado. Lá em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus conversando com os discípulos, ele disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Eu não sei se você lembra o que Oséias profetizou, dizendo que o povo estava perecendo por falta de conhecimento. Sabe, irmãos, quando nós não conhecemos o que é esse resgate e a remissão que Cristo fez por nós, nós andamos perdidos, vagando por aí, sem entender a nossa nova realidade em Cristo Jesus. Porque Paulo disse também, escrevendo aos Coríntios, que quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos uma nova criatura. E quando isso acontece, as coisas velhas ficam para trás. E coisas novas surgem. Eu sei que às vezes é difícil para a nossa cabeça, para a nossa alma, entender o novo nascimento. Isso foi difícil também para Nicodemos. Você lembra da conversa que ele teve com Jesus? E Jesus fala para ele: olha, Nicodemos, aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, quando nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, nós não voltamos para o ventre da nossa mãe e nascemos de novo. Algo acontece no nosso espírito. A Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 que nós somos um espírito. Temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, você não é o seu corpo físico. Você também não é a sua alma e os seus sentimentos. Você não é aquilo que você pensa. Você é um espírito. E um espírito que nasce de novo, irmãos, ele tem uma nova vida em Deus. Para viver à altura daquilo que Deus deseja para o homem. Nós lemos lá que o homem certamente morreria se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas como eu falei para vocês, o homem, Adão, naquela época, viveu 930 anos. Ele não morreu ele não morreu fisicamente, naturalmente. Ele morreu espiritualmente, porque a partir daquele momento ele foi separado, desligado de Deus. E sabe que a Bíblia fala que se pela ofensa de um entrou o pecado, todos agora são pecadores. Está lá no livro de Romanos, capítulo 5. O pecado veio por causa de um homem, e nós somos descendentes desse primeiro homem que nasceu. Não existiu outro. Deus fez um, e a partir daquele casal, famílias foram nascendo. E todas as famílias que nascem em Adão, nascem pecadoras. Porque está agora na identidade daquele homem. Ele foi separado de Deus. Irmãos, um homem quando é separado de Deus, o homem quando foi separado de Deus, ele não pode ser conectado a Deus novamente sem um sacrifício. Nós vemos isso porque Deus, ao longo de todas as Escrituras no Antigo Testamento, Ele faz com que o homem ofereça sacrifício através de animais para que ele possa ter comunhão com Ele novamente. Era como se o Senhor estivesse dizendo para o homem: olha, você precisa derramar sangue pelos seus pecados, para que os seus pecados possam ser lavados, cobertos. Aquele sangue que era derramado através dos animais, irmãos, eles não duravam muito tempo aquele sacrifício. Não era o sacrifício perfeito. Era um sacrifício temporário que cobria um determinado tempo e daqui um ano eles precisavam fazer aquilo novamente, e assim sucessivamente, irmãos. Muito sangue de animal foi derramado para cobrir os pecados do homem naquela época. Então o Senhor fala mesmo isso para o homem, porque o Senhor sempre quis ter comunhão com o homem.
O Senhor sempre desejou ter essa comunhão, essa ligação novamente com o homem. Então, se pela ofensa de um entrou o pecado, e como eu disse, todos que nascem em Adão nascem pecadores. Tem até uma música do Céu Fernandes, do ministro que nós vamos receber aqui no sábado, que fala exatamente isso. Em Adão nasci pecador, mas em Jesus eu nasci justiça de Deus. Em Adão, vou contar melhor a música. Em Adão, a morte reinou. Em Jesus, quem reina sou eu. Em Adão, nasci pecador. Em Jesus, justiça de Deus. Sabe, irmãos, então, quando o homem nasce em Adão, quando alguém nasce em Adão, essa pessoa nasce pecadora porque está no DNA daquela pessoa o pecado. Eles foram separados de Deus e somente o sacrifício de Jesus Cristo pode nos colocar nesse lugar de justiça. Aleluia. Somente quando o homem nasce de novo, passa a ser uma nova criatura, ele pode, irmão, ser justificado, lavado pelo sangue e andar na terra como redimido. Andar na terra como alguém que foi salvo. Em Jesus nós nascemos como justiça do Senhor, como justiça de Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 14 diz: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos até o fim a confiança desde que o princípio tivemos. É necessário, irmãos, nós guardarmos a aliança que Deus fez conosco. Segurar firme aquilo que o Senhor fala sobre nós. Sabe, irmãos, muitas vezes nós fechamos contratos importantes lá fora e nós não queremos perder eles, porque trazem grande benefício para a nossa vida. Por que a gente anda aquém ou às vezes até além daquilo que a palavra fala sobre nós, do sacrifício ou do contrato que nós temos com o Senhor? Se o sacrifício que nós fechamos lá fora a gente acha importante, porque andamos desconsiderando o contrato que o Senhor fez comigo e com você? Porque andamos desconsiderando o contrato que foi feito pela nossa vida, o preço que foi pago pela nossa vida. Sabe que quando o Senhor pediu para Abraão sacrificar Isaque, e quando chegou lá no topo daquele cume, o Senhor fala para Abraão: Abraão, não precisa, o cordeiro está aqui. O Senhor substitui a oferta que seria Isaque por um cordeiro. Porque ele viu a fidelidade do coração de Abraão. Irmãos, quando Deus olhou para a minha vida e para a sua vida, Ele entregou o próprio filho dele. Ele não trocou Jesus por um cordeiro como Ele fez com Isaque. Eu sei que você conhece o que fala lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ele poderia, irmãos, ter trocado Jesus por um animal. Ele poderia ter feito como ele fez com Abraão, mas Deus naquele momento sabia que ele precisava de um homem perfeito para cobrir de uma vez por todas o pecado da humanidade. Deus sabia, irmãos, que seria necessário um homem perfeito. E Jesus não foi encontrado nele pecado algum. As pessoas procuraram. Os fariseus procuraram. E nele, irmãos, não foi encontrado erro algum. Em Cristo não foi encontrado nada que alguém pudesse se levantar e acusá-lo de algo. A Bíblia fala que Jesus ele não pecou, mas ele se tornou o próprio pecado. Ele foi feito o pecado, irmãos, para que o nosso pecado, para que o pecado da humanidade fosse levado com ele na cruz. Pensa aí agora, Cristo se tornou o pecado. O pecado agora não está mais sobre a humanidade, está sobre os ombros de Cristo.
O pecado, irmãos, foi crucificado. E sabe que a Bíblia fala que todo o sangue do Senhor foi derramado. Nós lemos também no livro de Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por isso que o sangue de Cristo foi derramado pela minha vida e pela sua vida. Para que houvesse perdão dos nossos pecados e nós pudéssemos andar nessa nova realidade que Paulo fala aos coríntios. Ele fala, vocês são uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, chega de viver no pecado, chega de viver no passado. Esse não é mais o seu lugar. Sabe que o lugar de condenação, o lugar de tristeza, de medo e de angústia não é o meu lugar e o seu lugar? Porque o Senhor levou sobre ele toda a maldição. Aleluia. Aleluia. Então nós nos tornamos participantes da vida de Cristo. Quando o Senhor derrama o sangue dele, irmãos, é importante. Tudo o que aconteceu com Cristo é muito importante. Porque ele é o autor da nossa fé. Paulo fala sobre isso, ele diz, olha, se não houve ressurreição, por que nós estamos aqui se Cristo não ressuscitou? É vã a nossa fé. Ele mostra em detalhes que tudo o que aconteceu com Cristo é muito importante. Mas sabe que existe uma parte que cabe a mim e cabe a você, que é a parte de crer naquilo que as Escrituras dizem. Porque se nós não cremos, irmãos, que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou e nos redimiu do nosso pecado, nós nunca vamos conseguir viver uma vida nova, como Paulo disse. Nós nunca vamos conseguir desfrutar de uma novidade de vida. Nós nunca vamos entender o que é ser justiça de Deus. Se nós não cremos na morte e na ressurreição do nosso Senhor, nós não vamos entender porque nós podemos abrir as nossas bocas, falar com o Senhor, levantar as nossas mãos, dobrar os nossos joelhos. Irmãos, não tem como as nossas orações serem fervorosas e eficazes se nós não cremos em tudo aquilo que Cristo fez. O sangue dele foi derramado completamente pela minha vida e pela sua vida. Lá em Mateus capítulo 26, verso 26, também diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. O Senhor disse: olha, esse é o meu corpo. Pegou o pão dizendo: este é o meu corpo. Jesus não estava literalmente dando do corpo dele. Ele pegou um pão como representação do corpo dele e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vocês. E esse é o meu sangue, que foi derramado para a remissão dos seus pecados, para te fazer uma nova criatura, para que você pudesse nascer de novo, para que você pudesse viver em aliança com Deus, como foi no início. E lembra que eu falei que no início o Senhor, Ele colocou tudo no jardim, Ele colocou o fôlego dele dentro do homem, e além disso cercou o homem com tudo que ele era. Agora, irmãos, o Senhor, quando nós nascemos de novo, nós recuperamos aquilo que foi perdido no jardim do Éden. O homem perdeu a vida que ele tinha com Deus e também foi tirado do jardim. Mas agora eu e você, irmãos, nascemos de novo. Recuperamos a vida com Deus. Fomos conectados na fonte.
Agora, irmãos, os 4 rios que passavam no jardim era muito bom. Era muito legal. Mas hoje eu e você temos rios de águas fluindo do nosso interior. Rios de águas fluindo por causa do Espírito que foi colocado dentro do homem. Sabe que a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 8 que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ressuscita ou fortifica o seu corpo mortal. Esse é o Espírito que habita dentro de mim, dentro de você. Irmãos, o Espírito que levantou Jesus da morte. A Bíblia fala que a morte era o último inimigo a ser vencido. E nós podemos dizer, como Paulo disse, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, a sua vitória? O nosso Rei ressuscitou e esse Espírito está dentro de nós, irmãos. Nos fazendo viver todos os dias. Aleluia, toda a provisão que você precisa. Tudo aquilo que é necessário para você viver bem, Deus não quis mais colocar em um jardim. Ele quis colocar dentro de você através do Espírito. O próprio Jesus disse que após ele viria outro. Que testificaria tudo aquilo que ele disse. E é esse Espírito que nós recebemos, o Espírito de Deus. Irmãos, que grande privilégio é andar com o Espírito Santo dentro de nós. Que grande privilégio, irmãos, andar com o próprio Deus dentro de nós. Com o Rei dos Reis dentro de nós, com o Santo dos Santos. Nós não precisamos mais ir para tabernáculos. Irmãos, antes só o sumo sacerdote poderia estar diante da presença. Agora todos nós, irmãos, com apenas a sinceridade do nosso coração, com apenas a sinceridade dos nossos lábios, nós podemos estar diante de Deus, entregando o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. O que era privilégio para alguns, hoje, irmãos, Deus nos tornou participantes. Nos convidou para esse lugar de estarmos diante dEle com tudo que nós somos. E sabe que muitas vezes nós negligenciamos isso. Não consideramos aquilo que Deus fez. É tão normal poder levantar as mãos, dobrar os joelhos. É tão normal os irmãos viver a nossa vida e poder orar em qualquer lugar, em qualquer momento. É tão normal ser batizado no Espírito. Sabe, irmãos, nós não podemos, não devemos considerar essas coisas como normais. Porque um alto preço foi pago por mim, por você, para que isso acontecesse. O Espírito veio, irmãos, por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Sem o sacrifício de Cristo derramando todo o seu sangue na cruz do Calvário, nós não teríamos recebido o Espírito de Deus habitando dentro do nosso espírito. Um alto preço foi pago pela minha vida e pela sua vida. Considerar, irmãos, esse sacrifício vai nos fazer viver com a consciência ou com a mente focada no que é certo, no lugar correto. Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 2, verso 13 diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Por causa do sangue, nós fomos aproximados de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 12 diz assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção.
eterna redenção, de uma vez por todas. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. O Senhor nos tirou do lugar de trevas, nos colocou no reino do seu Filho amado. E através do sangue dele nós temos a remissão dos pecados. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O Senhor nos tirou, irmãos, da condição de pecado e hoje nós somos redimidos pelo seu sangue. Como eu disse para você, o sacrifício que Cristo fez, Ele fez de uma vez por todas. Não existe sacrifício maior do que o sacrifício de Cristo. Não existe, irmãos, realidade maior do que a sua nova realidade em Cristo Jesus. Quando, irmãos, a notícia ruim chega e tenta dizer para você que você é um fracassado, que você não pode conquistar ou seguir a sua vida de forma plena, você deve se lembrar do sacrifício que foi conquistado por você. Porque se Deus diz que nos tirou do lugar de trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado, irmãos, tem uma grande diferença entre trevas e um reino do Filho amado. Porque nós sabemos que o próprio Cristo é a luz dos homens. Deus tirou o homem do lugar de trevas, colocou o homem no lugar de luz. Sabe que em meio às trevas nós não conseguimos tomar decisões? Pensa aí, você andando por um caminho escuro, uma estrada toda escura, tudo apagado, você andando por aquele caminho. E de repente você tropeça em algo e você nem sabe no que você tropeçou, mas você continua andando naquele lugar escuro, tentando pegar em alguma coisa. E você não sabe, mas nesse caminho você se depara com a bifurcação e você só sai andando. Sabe que você, num lugar escuro, você não consegue parar e decidir qual caminho você vai tomar. Eu vou por aqui, eu vou por ali. Você não consegue decidir porque está escuro. Mas quando há luz, irmãos, quando o caminho está iluminado, você olha para aquela bifurcação e você tem, de repente, um mapa te conduzindo, você sabe para onde você quer ir. Você vai decidir ir pelo caminho que vai te levar ao lugar correto. Porque há luz. Então, no império das trevas, o homem não consegue tomar decisão. No lugar de treva, irmãos, não tem saúde. No lugar de trevas, não tem provisão. No lugar de trevas, não tem vida. Porque nós encontramos isso no reino do Filho amado do Senhor. Em Jesus, nós temos vida abundante. Em Jesus, a nossa saúde foi recuperada plenamente. Porque Ele levou sobre si, irmãos, os nossos pecados. Nós fomos sarados, nós fomos curados. Em Jesus, nós temos toda a provisão necessária. Porque antes o que nós carregávamos, irmãos, nós não conseguíamos trocar. O Senhor próprio disse: olha, peguem o meu fardo que é leve. Eu troco de lugar com você. Sabe isso que está te causando dor, isso que está te causando cansaço, isso que está te deixando preocupado? Você não precisa mais carregar. Eu troquei de lugar com você. Quando nós estamos, irmãos, diante da mesa do Senhor, como nós lemos, o pão representa o corpo, o suco de uva, o cálice representa o sangue de Jesus que foi derramado. Quando nós estamos diante da mesa do Senhor, nós devemos nos lembrar do preço que foi pago, do sacrifício que foi oferecido pela nossa vida, da aliança que foi estabelecida.
Quando nós participamos da ceia, nós estamos fazendo em memória de Cristo até que Ele venha. Participando como ordenança mesmo, como um mandamento do Senhor, cumprindo a ordenança do Senhor, mas conscientes de que um alto preço foi pago para eu viver a vida como eu vivia antes. Para eu andar por aí como eu andava antes. Para eu falar palavras que eu falava antes. Antigamente, no passado, se você era acostumado a murmurar, hoje, em Cristo Jesus, o Senhor trocou as nossas palavras por gratidão. Hoje, as nossas palavras não são mais malditas, mas são palavras de bênção. Palavras que fazem pessoas que estão do nosso lado prosperar. Palavras que nos fazem prosperar. Se antigamente, irmãos, você andava por aí, sem rumo, sem direção, em Cristo você tem uma nova vida e você tem uma direção. O Senhor não te deixa perdido. Você não está, irmãos, em um labirinto. Eu sei que nós temos vivido dias onde o diabo tem tentado nos confundir, colocando coisas diante de nós, para que nós andemos como se estivéssemos perdidos. Mas sabe que em Cristo você não está perdido. Em Cristo, irmãos, você não está perdido. Em Cristo você não está sozinho, sem direção. O Senhor colocou dentro de você a bússola dele, que te guia, que te mostra o caminho. E não só te mostra o caminho, Ele mostra também como você deve andar. Nós não estamos perdidos, irmãos. Não fique preocupado com o que as pessoas vão falar. Siga a voz do Espírito. Não fique, irmãos, questionando como vai ser. Siga a direção do Espírito. Se Deus tem falado com você sobre decisões que precisam ser tomadas, ainda que contrarie tudo aquilo que você ouviu da sua mãe, ainda que contrarie tudo aquilo que você está ouvindo do seu chefe, se é uma direção do Espírito, eu não estou falando sobre rebeldia, mas se é uma direção do Espírito que tem respaldo na palavra, siga a voz do Espírito. Você não está perdido. O Senhor está conduzindo os seus passos. Conduzindo a sua vida. Aleluia, um alto preço foi pago por você, irmãos. Você pode, você deve caminhar à altura de tudo aquilo que Cristo conquistou para você. Você pode, irmãos, andar mesmo consciente da aliança que você tem com Deus. Se você tivesse fechado um grande contrato com a empresa milionária, você estaria feliz da vida. O seu sorriso estaria de Gênesis a Apocalipse, porque você fechou um contrato com a empresa milionária. Mas sabe, mais do que uma empresa milionária, nós temos uma aliança com o dono do ouro e da prata. Nós temos uma aliança com um Deus Todo-Poderoso. E eu vou convidar você a ficar de pé. A pastora Adriana vai vir até aqui.